Bem-vindos, meus amigos, de volta para a nossa segunda aula do módulo Investigando a Essência de Santidade. E, na realidade, isso aqui não é uma segunda aula, mas seria, poderíamos dizer, uma aula apenso, uma aula acessório para a nossa primeira aula, onde no finalzinho da aula eu comecei falando sobre a conexão que existe entre santidade e louvor. A ideia das pessoas hoje em dia é de que santidade é uma coisa física. Na realidade, santidade não é uma coisa física, é uma coisa interna, é uma coisa espiritual, que, por sua vez, se manifesta oportunamente, corretamente, para o lado externo. Da mesma sorte também, as pessoas pensam que louvor é uma coisa externa. Na realidade, louvor não é externo. Louvor é uma coisa interna que se manifesta externamente. Então, é muito oportuno falar sobre este relacionamento entre santidade e louvor simplesmente para poder exemplificar como que santidade é um assunto altamente, profundamente espiritual. Talvez a maneira correta ou o lugar bom de começar o assunto seria de nós lermos em 1 Timóteo capítulo 2 e versículo 8, que diz: Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e nem contenda. O assunto, o apóstolo Paulo, ele fala para Timóteo, ele diz: eu quero que tu levanta mãos na presença, eu quero que tu levanta as tuas mãos em louvor a Deus, mas estas mãos precisam ser mãos santas. Não é uma questão das mãos santas no sentido de quantas vezes tu lavou tuas mãos. Não é tanto no sentido de que quantos anéis tu tem no dedo, né? Embora inclui-se, isso nós vamos ver no outro módulo, né? Mais no futuro. Mas esta ideia de levantar mãos santas é uma coisa que parte do interior da pessoa. E você não pode, embora tuas mãos podem aparecer limpas e bonitas, ou bem arrumadas e bem lavadas e agradável aos olhos, até de certo modo de falar, mas isto não é o que se refere o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele até vincula estas mãos santas, esta mão santificada, esta mão de santidade, ele vincula aos assuntos altamente espiritual, que é ira e contenda. Então, é de admirar as pessoas. Eu volto ao gancho deixado na primeira aula, é de se admirar as pessoas que com muito arrojadamente, muito destemidamente, eles chegam encenando os seus louvores a Deus, sabendo que eles estão internamente, absolutamente, totalmente, completamente desqualificados, né? Existe um casamento entre os dois. E como falei na primeira aula, verdade, não é uma coisa que se aprende de um dia para o outro. Por outro lado, também não é uma coisa que tu vive a vida toda fazendo bagunça espiritual e aí diz: eu qualquer hora dessa eu vou mudar, eu vou melhorar. Não é assim, é uma jornada. É uma jornada. E para você que está me ouvindo, e eu lhes falando como líder, um dos líderes da Igreja Apostólica, eu estou lhe dizendo de que a Igreja Apostólica continua nesta jornada em busca de santidade na presença de Deus. É uma jornada, tu nunca chega, sempre tem uma novidade, sempre tem algo para mudar, para melhorar, para extrair, de cortar fora, né? Que é uma coisa que poderia ser encarado como um objeto ou algo de impureza. Por exemplo,
né, um exemplo muito, não é o nosso assunto, mas pode até que seja, é meio estranho uma pessoa levantar as mãos e louvar a Deus, e dizendo glória, aleluia, aleluia, enquanto que está assistindo um filme de sexo explícito. Não mistura as duas. E você que está me ouvindo, e qualquer pessoa que tenha a menor noção de Deus, sabe que isso é uma noção absolutamente ridícula e inapropriado na presença de Deus. Então, nós temos que buscar, talvez é por este motivo de que Davi, ele tinha uma revelação tremenda sobre louvor, mas em conjunto com a sua revelação tremenda de louvor, ele também tinha uma revelação tremenda de santidade. Por exemplo, em Salmos 51, versículo 7, ele diz: purifica-me com ísopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Versículo 9, esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim. Como é que ele vai fazer isso? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Né? Davi tinha perfeito conhecimento de que ele não poderia ou não era digno de louvar e engrandecer a Deus se dentro dele existia um espírito de impureza. Né? Perdoe da minha redundância, mas santidade é uma jornada. Então, não é que a pessoa, para poder louvar a Deus, tem que ser perfeito, porque não existe ser humano perfeito. Mas significa de que tem que haver dentro da pessoa uma noção de que Deus é santo e que o homem não é, e de que o homem está em busca de santidade, e nesta busca de santidade, na realidade, o que louvor você está, veja bem o que eu vou falar, você em louvar, ou ao louvar a Deus, você está engrandecendo o estado de santidade de Deus. É por esse motivo que diz, glórias a ti, Deus. É por isso que tu diz, santo, santo, santo. É por isso que tu diz, grandioso és tu. É por isso, essas palavras são exaltações do estado de perfeição e de santidade que Deus é e que Ele se mostra ser para nós. Incrível, né? Coisa maravilhosa. Então, nós temos que ter esta noção de que então a Igreja Apostólica sempre foi uma igreja conhecida por louvor, mas o nosso louvor vai um dia ressoar falso e impróprio se a gente permite entrar um espírito de perversão, um espírito de mundanismo, um espírito de impureza em nosso meio. Não dá para ser. Deus não aceita louvor falso, louvor que diz, eu te amo porque tu és santo e eu quero ser que nem você. Ou você está dizendo, eu te louvo porque se tu gostou, gostou, não gostou, né? Azar teu, porque é a moda agora de fazer isso. Tem que haver um casamento entre santidade e louvor. E para isso, e isto em parte talvez, explica um pouco do porquê que o Velho Testamento era tão cheio de regras e tão cheio de ordens, de comandos e de conceitos. Não é que o nosso Deus é um Deus fariseu ou legalista, é que Deus estava tentando treinar um povo escravo ou ex-escravos, tentando treiná-los a serem santos. E era necessário completamente desmanchar esta ideia, ou esta cultura de andarilho, de escravo, de morador de rua, de pessoa
desgraçado na vida, né? sem ter a graça de Deus na vida, a ideia que Deus tentou no Velho Testamento, ele tentou mostrar para as pessoas: existem coisas santas, existe uma maneira de viver santificadamente. E é com base neste ensino, nesta estrutura, muito, de certo modo, em partes da Bíblia, no Velho Testamento, era bem rigoroso a estrutura, bem rigoroso. E as pessoas relutam contra isso, e a gente até entende, né? Mas veja bem, irmãos, se tu não tem um senso, se tu não tem um farro, né, de sentir, de buscar, de perceber a santidade de Deus, você nunca vai chegar na plenitude de Deus. Nunca chegarás. Nunca tu vais chegar. Nunca. Então, é preciso nós mudar. É por esse motivo que, ao você examinar a vida de Davi, este mesmo Davi que diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, né? Muda-me, me faz mudar. Porque Davi sabia que com um coração impuro ele não podia louvar a Deus. E ele não podia louvar a Deus a não ser que estivesse com a pureza, porque Deus é santo e louvor é o que te ingressa. Que fantástico essa aí, né? Louvor é o que te ingressa, é o que te leva à presença de Deus. Então, se tu usa o louvor para chegar na presença de Deus, mas quando tu chega na presença de Deus tu está impuro, tu serás expulso da presença de Deus, porque Deus não suporta impureza. É muito interessante estas colocações. Então, se tu vai examinar Davi, nos seus atos de louvor, você vai descobrir que Davi tinha esta noção de que tem que ter pureza para poder ter louvor, e para poder ter louvor, para poder chegar na presença de Deus, né? Um exemplo disso é aquela, eu não me recordo o versículo agora, você que é estudioso na Bíblia pode achar, né, Davi, basicamente, ele vestiu-se com a roupa de um levita para poder ter o direito de louvar a Deus na presença de Deus. Ele largou a sua roupa de rei, a sua roupa de orgulho, de um certo grau de vaidade, e ele largou isso para poder ingressar na presença de Deus. E de novo, veja só como, né, isso é um assunto para o segundo módulo, mas é interessante como que tem pessoas que insistem de vir na casa de Deus vestidos de orgulho e querem chegar na presença de Deus fedendo a orgulho, né? Nada contra uma roupa bem feita, uma roupa bem vestida, mas eu volto a dizer, este modo nós estamos lidando com a parte interna, com essas coisas que é mais difícil de medir, né? Nós vamos estar falando mais sobre isso, mas aparentemente Davi tinha uma revelação de que ele não podia chegar de uma forma digna na presença de Deus vestido de rei. Ele precisava ser vestido de servo, ele precisava ser vestido de obreiro, ele precisava ser vestido de um servidor de Cristo, ou de Deus no caso. Então, nós vamos estar estudando estes assuntos no nosso próximo módulo, nossa próxima aula. Nós vamos estar adentrando um pouco mais dentro destes conceitos internos. Tem umas outras palavras que nós vamos estar estudando mais de perto, mas no decorrer das nossas aulas nós vamos descobrindo de que primeiro tem que haver uma mudança interna para que a santidade possa brotar como ela deve. E na medida que santidade vai brotando, a sua vida vai mudando. Porque ao tu ter mais santidade, mais pureza, mais perto de Deus tu pode chegar. Volta aquela história de Moisés. Tira o sapato, Moisés, né?
É só até ali que se pode chegar na presença de Deus? É lá longe onde se tira o sapato? Não, não. Tu pode chegar mais perto. E cada vez que tu chega mais perto de Deus, mais o poder, mais glória, mais vitória você vai sentir na presença de Deus. Deus te abençoe. Até a nossa próxima aula. Não esquecendo que nós estamos estudando sobre investigando a essência de santidade. Deus te abençoe.